é uma passagem bem falada, que é a multiplicação dos pães. Quem achou, diga assim: eu vou para o céu. Glória a Deus, mais da metade respondeu. Então, vamos para o céu. Louvado seja Deus por isso. E diz assim, Evangelho de João 6, verso 1. Eu queria muito que você entendesse o que Deus ministrou no meu coração. Eu tive que encontrar até meu trabalho, porque eu dava tanta glória. E eu trabalho com muito homem, sabe? Homem de rua, panfletando, consertando luz, tapando buraco. Então é muito homem. E às vezes ele me viu pela porta do vídeo falando sozinho, né? Eu estava dando glória, porque eu estava sozinha, mas ele estava me vendo, eu não sabia que ele estava me vendo. Ele me chamou de minha achou que eu era maluca, mas tudo bem, eu sou maluca de Jesus mesmo. Mas eu fiquei tão assim, feliz com essa palavra, sabe? Porque é uma mesma palavra, mas que às vezes vem de encontro com aquilo que a gente está vivendo. Né? E eu não ministro para você aquilo que eu não vivo e aquilo que eu não creio. Você pode ter certeza disso. E João 6 diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compramos pão para estes comeres? Estes a multidão, né? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que ele devia fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 quilos de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco, ou coma um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, e outras versões, está menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos, né? Diz André. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Repare que ele diga os homens. Alguns estudiosos, em seminário, a gente aprende muito isso. Na verdade, naquela época não se contavam mulheres e crianças. E alguns teólogos afirmam que tinham quase 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, né, Tiago? Não faz teologia também, entende bem isso que eu estou falando. Então, vejam só, né? O que está registrado é que tinha 5.000 homens, mas aqui não está contabilizado mulheres e crianças. E no 11 continua assim: e Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. No 12: e quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolheram os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disse: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Curva sua cabeça. Aleluia. Vamos falar com o Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, graças te damos por esta hora, por este momento em que nós estamos aqui reunidos em teu santo nome. Senhor, que os nossos corações estejam atentos àquilo que tu quer ministrar, ao que tu quer falar, ao que tu quer ensinar para cada um de nós. Que verdadeiramente, Senhor, essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra de transformação para as nossas vidas. Que nós possamos realmente alcançar aquilo que tu queres para cada um de nós. Senhor, que não sejamos mais ignorantes no saber da tua palavra, mas que sim, possamos entender, através do teu mover, do teu agir, do teu falar, a nossa caminhada, que a nossa
mais cedo e fui digitar, porque eu piso na cabeça do diabo. O bom de estar ligado no ministério é que a gente vê que é cilada, que é certo do inimigo, para a gente blasfemar, para a gente murmurar, para a gente reclamar. Eu falei, eu vou ter, posso dormir depois da tarde muito, eu gosto de tirar o sono da beleza, então eu vou para a igreja mais cedo, se é isso que Deus quer, eu vou fazer. E você também precisa se ligar nas coisas que acontecem na sua vida. Às vezes você acha que é tudo natural. Aprenda uma coisa, quando a gente levanta a mão e aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo, absolutamente tudo na nossa vida está entre o céu e a terra. Então o inimigo trabalha e Deus manda os outros, acaba com isso. Em nome de Jesus, você precisa se posicionar diante das coisas que acontecem. Eu sei que existem determinados momentos em que a gente está numa luta tão grande que a gente não esquece de olhar que aquilo é espiritual. Pastor, a senhora está maluca? Não estou maluca não. Tudo que acontece na nossa vida é espiritual. Para quê? Para fazer você blasfemar, para você parar, para você ficar doente, para você não deixar de vir para a igreja, para você se aborrecer e ficar triste com o irmão, para você ficar triste com a pastora. Então entenda uma coisa, você que levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, fica ligado, fica ligado, fica ligado, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não se alimente da palavra. Amém. Porque o que nos alimenta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que a gente tem fome, né? A gente gosta de comer comida, mas a gente alimenta o nosso corpo físico, mas o espiritual, para que a gente possa discernir entre o bem e o mal, o que é certo e errado, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí no verso 2, eu queria que vocês me acompanhassem. Rafael, coloca aí para mim, por favor. No verso 2, me chama a atenção porque diz assim, ó. Verso 2, vamos lá. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Isso me chama a atenção porque aqui fica muito claro que a multidão o seguia. Por quê? Por interesse. Por interesse. Eles seguiam Jesus aqui, não porque Jesus era o profeta, não, eles seguiam Jesus porque eles queriam algo de Jesus. Se falava muito no homem que fazia maravilha, que fazia sinais, mas havia aqui, a palavra é muito clara, ele diz que havia, eles o seguiam por causa dos sinais, ou seja, por causa dos milagres. Então havia um interesse pessoal naquela multidão em querer comida, em querer casa, em querer carro. Alguns já poderiam acreditar que ele era Messias, sim, mas a palavra está registrada, o Espírito Santo está dizendo que eles seguiam aqui porque eles queriam ver os milagres, por causa dos sinais. E muitos de nós aqui, muitos de nós aí, estão na igreja caminhando no interesse de Jesus, em Ele fazer alguma coisa para mim e não para o reino. Eita, Jesus. Geralmente a gente busca coisas para mim, Senhor, porque eu preciso, eu quero, eu necessito. Enquanto a palavra nos ensina que, Senhor, abençoa fulano, cuida de ciclano, toma fulano em tuas mãos. Estamos fazendo as coisas erradas, espiritualmente falando. Fica muito claro. Às vezes, eu olhava isso, eu via isso no meu trabalho, e hoje eu queria falar em línguas, o Senhor que segura. Porque existem coisas que é tão de Deus, que é um abrir de olhos na nossa vida, que a gente precisa se alimentar disso. Está muito claro aqui. E quando de nós não fazemos isso também, né? Quando de nós acompanhamos Jesus, estamos na caminhada com Jesus somente pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. E hoje nós temos uma igreja frágil e fragilizada, porque não se alimenta mais da palavra, né? Hoje nós temos uma igreja onde ela escuta muita coisa de vídeo, né? Você escuta a pregação dos maiores pregadores, mas você acha muito bonito isso para a tua vida, mas você não vive uma vírgula daquilo que você vê. Porque eu não entendo, assim, é legal ver vídeo de um pregador, é legal, né? Mas gente, quer falar de Deus, fala da palavra, coloca um versículo e discursa sobre esse versículo, que é muito fácil.
Porque a gente só pode falar daquele que a gente conhece. Se eu chegar em casa, no trabalho, e não estiver bem, só da pastora Bel me olhar, ela vai dizer para mim: o que aconteceu? Porque ela me conhece. E a gente só fala com propriedade daqueles que a gente, porque é mãe e pai, que sabe disso. Quando o filho chega, você olha para ele e vai querer lutar mais, você sabe. O que aconteceu? O que houve? Sim ou não? Quem o filho aqui levanta a mão? Não é assim? A gente olha para o filho e fala assim: aconteceu uma coisa. Intimidade. Está faltando em nós intimidade. A gente quer ser íntimo do amigo, a gente quer ser íntimo do colega, a gente quer ser íntimo do irmão. E eu fico boa como a gente não busca mais intimidade com Deus. Mas o fato é que os cristãos de hoje, eles estão na igreja recebendo, se fala muito de uma igreja próspera, onde só se busca, está tudo bem você querer carro, casa, está tudo bem. Mas só que a gente não pode esquecer daquele que tem em suas mãos a minha e a sua salvação, vida eterna. O que a gente busca aqui é legal, dinheiro é bom, casa é bom, namorado é bom, né? Mas a vida eterna, eu almejo por uma vida eterna, em viver eternamente. Aqui isso vai ter tudo passagem. Mas sabe que a gente vai buscando a vida eterna? Bota lá, Rafael, Provérbios 15, 16. Busca aí, gente. Provérbios 15, 16. Hoje eu lembrei de você, que eu vi o Bruno Esporte um malhando, ele agora é fisiculturista. Ele está chegando nisso. Relação, né? Vamos lá. Verdade, lembrei de você. Só volta o tanquinho, eu não vi o tanquinho. Está escondido? Porque não está tanquinho, né? Provérbio. Vai fazer uma vaia. Tanquinho não. Provérbio 16 diz assim, ó. Melhor é um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação ou não ter paz. Olha o que o provérbio está dizendo isso aqui. Esses são os grandes cristãos de hoje em dia, onde os seus corações estão muito longe da vontade do Senhor, da casa do Senhor, da palavra do Senhor. A gente quer tesouro, bens materiais, mas geralmente quem tem muito dinheiro tem preocupação, mais do que a tua. Pastor, isso é difícil, né? É difícil isso aí, né? Porque a nossa preocupação geralmente está ligada no dinheiro. Sim ou não? A gente quer dar uma boa vida para os nossos filhos, a gente quer dar uma boa vida para os nossos companheiros, para a nossa companheira, a gente quer ter uma boa vida, né? Mas eu queria te dizer que o maior tesouro, você que é cristão, você que está me vendo, é em Jesus Cristo. Aleluia! Vou repetir para você, é buscar a nossa salvação. Por isso que está na palavra de Deus, isso aqui é um aprendizado. Melhor é um pouco que você ter paz. Paz. Eu tenho paz. Eu posso não ter dinheiro sobrando, mas eu tenho paz. Imagine, eu acabei de falar para vocês, eu iniciei a palavra. Eu comecei dizendo que eu estava preocupada, porque eu achei que mês passado o dinheiro não ia dar para pagar tudo. E olha que eu tenho muita coisa para pagar, né? Mas aí eu fui pagando. Eu falei: não, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. E aí, quem me devia um tempo atrás me pagou, a minha prima me fez um pix. Eu falei: olha, até esqueci de prestar dinheiro para ela. Eu estou esquecido, né? Você entende que quando a gente entrega na mão do Senhor, Ele vai fazendo? Que até sobrou, que eu tive, até comi uma pizza com a minha esposa e com a minha filha. Porque paz, que quando eu tenho paz, eu consigo enxergar a provisão. Se eu estou atribulado, eu não consigo. Por isso que o provérbio diz: onde há o não tesouro, melhor é pouco com o Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação não ter paz. E esses são os grandes cristãos de hoje em dia, né? Onde seus corações estão bem longe daquilo que é o Senhor. Mas voltando em João 6, no verso 5 agora, por favor. Verso 5 e verso 6 a gente vai ler. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe:
no verso 13, Filipenses 4, verso 13. Olha o que a palavra nos ensina. Posso todas as coisas naquele que me... Então eu posso tudo. Eu posso todas as coisas. O Espírito Santo, ele está nesse momento aqui nos instruindo, nos ensinando. Nós, discípulos de Jesus. Eu estou falando discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, não aqueles que têm cara, têm patente. O Espírito Santo está dizendo que a gente tem que parar de olhar para o natural e começar a mensurar, desejar, querer aquilo que é do céu, as coisas sobrenaturais. Porque grande, muitos de nós nos abatemos de uma forma hoje em dia tão grande, até de querer nos parar diante das lutas, diante da dificuldade. A gente começa a desistir fácil, sabe, daquilo que é de Deus. Mas a palavra diz que eu posso todas as coisas em Jesus. Se ela está dizendo isso, tem que buscar ajuda em quem? Em Jesus. E sabe o que eu vejo hoje? As pessoas colocando no Facebook toda hora. Ai, não estou aguentando. Ai, isso, ai, aquilo. Umas palavras que não é de um cristão, entende? Eu fico triste. Mas amém. Mas no verso 7, Filipe diz assim. A gente estava falando de André, né? Filipe, dizer para juntar. E aí Filipe diz, no verso 7, que ele tem 200 dinheiros. Vamos lá. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não me bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, ele está dizendo que 200 dinheiro era pouco diante da grande multidão. Mas eu vejo aqui, e a gente fala muito isso, Filipe apresentou, Jesus experimenta ele e ele dá como solução do problema o dinheiro. Nós temos o dinheiro, mas o dinheiro é pouco. Entenda que ele olha para o dinheiro, mas ele estava na frente de quem? De quem? Jesus. Está entendendo o mistério? Geralmente é isso que a gente faz, a gente imita Jesus quando eu dou uma solução para Jesus. Ó, Senhor, precisa não, porque aqui eu faço isso. Eu fiquei olhando para isso, falei, meu Deus, a gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, mas nós temos uma visão muito limitada. E o Senhor, ele age no sobrenatural. Mas a palavra diz que ele estava querendo fazer o quê? Experimentar. Está se colocando, me coloquei nessa hora aqui. Quantas vezes eu estou com algum problema e em vez de eu entregar na mão de Jesus, o que eu faço? Não, vou fazer isso. Essa é uma passagem tão antiga, mas que ela tem tanto a nos ensinar. Lá no verso 8 e 9, diz assim: e um dos seus discípulos, agora sim André, e um dos seus discípulos André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala assim: mas o que é isso para tantos? Eu outro também que dá a solução, mas ele mesmo rebate e fala assim: mas o que é isso para tanto? E aí a gente vê aqui que tanto Filipe quanto André, eles erram nas suas atitudes. Porque Filipe, ele olhou para a grandeza do problema. Filipe, respondendo Filipe: 200 dinheiro nós temos, mas não vai dar, porque é muita gente. Ele está dizendo aqui, era muita gente, era uma multidão. Filipe, ele olha para a grandeza do problema. E André, ele olhou para a pequenez da provisão. Apareceu a provisão, 2 pães e 5 peixinhos. Mas o que ele fala? Mas não vai dar porque é muito pouco. Diante de quem? De Jesus, que faz qualquer coisa. Aleluia. O Espírito Santo falando com você? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo aqui, ele só precisa um pouco que você tem para te colocar no muito. Glória a Jesus. Jesus só precisa de um pouco que você tem para te colocar no muito. Só que a gente não consegue olhar com os olhos espirituais, a gente olha para aquilo que tem. O que eu tenho é muito pouco. Não vai dar, não vou conseguir. E o diabo está assim, isso mesmo. Diminui. Ah, mas eu só tenho esse dinheiro. Ah, eu quero comprar uma máquina de lavar, eu quero comprar uma geladeira, mas eu só tenho isso. Deus está dizendo para você: eu vou te dar
de João, vamos ler. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Na Bíblia, quando ele manda descansar na relva na grama. A relva é grama, tá, gente? Mas quando Jesus manda eles se assentar na Bíblia significa, isso é muito de Deus, descansar. Veja que havia uma multidão, onde o que tinha ali 200 denários, 5 pães e 2 peixes, aos olhos dos homens, aos olhos dos discípulos, isso muito parecido comigo e com você, ele não conseguia entender. Mas Jesus vai lá e fala assim: vocês não estão entendendo não? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Bota todo mundo sentado. E aí quando a gente senta para ouvir, a gente está descansado. Descansar é de Deus. Ninguém consegue ouvir Deus no movimento, no meio do vento, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da discussão. Cuidado com o que você fala para o teu companheiro, para o teu companheiro, no meio da discussão, porque você magoou, é magoado. Cuidado com o que você fala para o teu filho, cuidado com o que o teu filho fala para a tua mãe, porque acabou você falando coisas que você não quer falar. Jesus se aproveita o diabo se aproveita desses momentos para colocar confusão na tua cabeça. É muito melhor você ficar calado ainda que você está sendo ofendido, para depois, no momento certo, você falar de volta. O diabo gosta de confusão. E eu quero te dizer nessa noite: você não vai deixar de ser mais homem ou menos mulher se você se calar. Existe momento na nossa vida em que nós precisamos nos calar. Às vezes ele está passando por alguma batalha em que a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa, mas para não ver por muita gente se afasta, se cala. No momento certo tu volta, porque aí você vai voltar não sozinho, mas com as armaduras de Deus. Desse jeito aí. Com as armaduras de Deus. Aleluia. Até porque Jesus não consegue trabalhar quando a gente está ansioso, quando a gente está machucado, quando a gente está atribulado, porque a gente não consegue escutar. Lá em Filipenses, vamos lá, Filipenses 4, no verso 6. Filipenses 4, 6. Ainda não mistério, né? Então, Filipenses 4,6 diz assim, ó. Olha o que diz a palavra. Que coisa linda a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por nada pode ficar tua paz. Mas em tudo, pela oração e súplica, dai graças e apresentem seus pedidos. Em outra versão diz assim: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições ou as vossas orações sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Não é do Facebook nem do teu colega. Diante de quem? De Deus. Por como? De que maneira? Pela oração e súplica, com ação de graça. E aí você vai dar tempo de escolher, de escutar Jesus, de escutar o nosso Senhor, te dando orientação, o caminho que você deve fazer. Eu posso dizer glória a Deus? Eu vou dizer para você: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresente tudo a Deus em orações, em petições. A palavra está te ensinando. Por que você continua fazendo errado? E quando a gente estiver preocupado, agitado, ansiosos pelos nossos problemas, o inimigo vai batendo palma, vai dizendo: é assim que eu quero ver a cabeça dele, bem tumultuada, bem nervoso. E a palavra diz no verso de Deus, diz que Jesus manda se sentar. O Espírito Santo está dizendo para você hoje assim: descanse em mim. Tenta descansar em mim. Obrigado, Jesus. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, descanse em Jesus. Está escutando o que eu estou falando para você? Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, descanse em Jesus. E faz a tua oração sozinha com Ele. Aleluia. Porque Ele vai te mostrar o que Ele é capaz de fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa descansar em Jesus. Eu sei que humanamente falando é difícil, mas como é que eu vou fazer isso? Fazendo. Ou você confia
E Jesus tomou os pães e, havendo dado o quê? Graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelo que estava sentado, e igualmente também os peixes quantos queriam. Verso 11 diz que Jesus, presta bem atenção nesse mistério, ele deu graça antes do milagre. Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Rei dos Reis, ele deu graças antes de fazer o milagre. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o Espírito Santo falou para mim? Quando eu sou grato com aquilo que eu tenho, eu vivo a unção da multiplicação. Eu vou pedir para você que talvez você não tenha fé. Quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, ainda que seja pouco, eu consigo viver e ver a multiplicação de Deus. Eu vou pedir para você, quando nós somos gratos com aquilo que temos, eu consigo viver a multiplicação de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Essa palavra falou muito no meu coração. Sabe, a gente tem que aprender, começa a agradecer pela tua vida, pela tua casa, pelo teu relacionamento, pelo teu trabalho. Pastora, mas eu ganho pouco, mas tu tá ganhando. Tem gente que não tá ganhando nada. Tem gente que fica reclamando, meu companheiro sabe que a companheira sabe o que é isso. E tem gente que tá aí, ó, chupando o dedo. Quem beijar na boca beija mais. E a gente só escuta a gente reclamar. Em tudo dá graça. Graças a Deus por isso. Pelo pouco que você tem. Jesus disse que ele deu graça, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. Quando a gente entrega um pouco a Jesus, ele multiplica e fala. Desse jeito aí. Gente, como você falou comigo. E no verso 11 ainda, diz que Jesus repartiu o pão para quem? Para os discípulos. E os discípulos deu para quem? Para o povo. E eu queria que você entendesse esse mistério aqui. Vê que os discípulos, eles estavam à frente do trabalho. Jesus reparte aqui e dá para os discípulos alimentar o povo. Discípulo precisa ter alimento para alimentar o povo. Pegou o mistério? Você que é discípulo de Jesus, você precisa ter alimento para alimentar quem está perto de você. Sabe o que é o alimento? É a palavra. Cristão que não entende de palavra não tem alimento. Meu Deus! Como você vai dar testemunho de quem é Jesus se você não conhece a palavra? Vou repetir para você: discípulo precisa ter alimento para dar para o povo. Aleluia, aleluia. Estou aqui, estou toda arrepiada. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. A palavra diz que Jesus pegou o pão do menino. O pão do menino, o pão do rapaz. Algumas versões está rapaz, outras versões está menino. Mas diz que Jesus pegou o pão do menino. Não diz o nome do menino, mas esse menino tinha alimento. Aleluia, Jesus. Esse menino tinha alimento para dar para o povo. Olha que tremendo isso. Talvez você ainda não alimentou ninguém porque você não está se alimentando da palavra. E eu quero te dizer que a Bíblia não fala do nome dele, mas diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E sabe o que o Espírito Santo me ensinou? E eu aprendi aqui. Tem gente que não tem posição, mas tem alimento para dar. Tem gente que não tem cargo, mas tem alimento para dar. Por aí, Jesus. E talvez a gente busque tanta coisa, o principal é o alimento, você não tem para dar. O Espírito Santo falou muito comigo. Entenda, igreja, que quem trabalha para Jesus precisa ter alimento. Aleluia. Olha o que a palavra está nos ensinando aqui. Quem estava de frente eram os discípulos. Jesus reparte, dá para discípulo, e o discípulo dá para o povo. O Espírito Santo está nos ensinando. Nós precisamos ter alimento para dar para o povo. O que é o alimento? É a palavra. Procure se alimentar. O Espírito Santo procure se alimentar. Amém? Amém. Vocês entenderam o mistério? Amém. No verso 12, no verso 3 diz assim, ó: e quando estavam saciados,
Aqui eu vejo o quanto Deus, quanto Jesus, Ele se agrada, Ele deseja que a sua vontade esteja sobre a minha vida e a tua vida. Pega o mistério. Jesus, Ele poderia fazer o milagre até que todos estivessem saciados, sim ou não? Amém ou não amém? Ele poderia fazer o milagre. Eu vou alimentar 5.000, mas mulher e homem lá 15.000. Eu vou fazer o milagre e vou alimentar 15.000, mas a palavra não diz isso. A palavra diz que sobrou 12 cestos. Jesus fez o milagre e continuou multiplicando. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, vai lá, Rafael. 1 Coríntios 2,9, depois eu vou voltar para o João. Glória a Deus. 1 Coríntios 2,9. Diz assim, mas como está escrito, presta bem atenção nisso, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e as coisas que nem subiram no coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você consegue entender essa palavra? Aquilo que você não consegue pensar, imaginar, ou aquilo que você nem ouviu ainda, Deus está preparando algo maravilhoso para a tua vida. A palavra diz, querido, que sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. Jesus não queria apenas saciar a fome e a necessidade daquele povo, não. Jesus queria que eles ficassem mais prósperos. É essa a vontade de Deus que é para mim e para a tua vida. Muita gente acha que prosperidade é ser rico. Muita gente acha que prosperidade, que ser próspero é ter muito dinheiro. Mas ser próspero é você ter para você e abençoar vidas. Isso é prosperidade. Prosperidade é isso. O segredo da multiplicação é quando eu tenho para mim e ainda abençoo aquele que não tem. Isso é prosperidade. Porque quando você abençoa alguém, a unção da multiplicação vem para você também, querido. E o que falta hoje na igreja é pessoas que entendam que quando eu abençoo, eu também sou abençoado. Aleluia. E a gente vê isso nitidamente em alguns de vocês. Pessoas que são prósperas, porque vivem essa palavra. Eu abençoo, não como moeda de troca com Deus, não, porque eu sinto felicidade em abençoar. Eu gosto de abençoar. A gente tem um exemplo muito lindo de bênção sobre a nossa vida. É a japonesa Simone Alcida. O que aconteceu no retiro? Foi bênção atrás de bênção. Unção da multiplicação, vocês viveram. Glória a Deus. Estão vivendo. Porque quando eu entendo que eu entrego aquilo que é de Deus, eu vivo a multiplicação. Deus não aparece do nada. Você estava programado? Você recebeu tanta coisa? Não. Primeiro que você estava numa posição. Você estava numa posição que é estar junto de Deus. Então só não vive milagre quem não quer. Porque não se coloca. Porque não se apresenta para Deus. Como é que Deus vai fazer milagre na tua vida se você não se apresenta para Ele? Se você só reclama de tudo que tu faz para Deus? Eu vejo pessoas vindo direto do trabalho cansadas dentro daquela porta. Mas vem aqui e entrega o seu melhor para Deus. A recompensa não é da pastora Lúcia. A recompensa vem de Deus. Aleluia. E Deus fala, opa, está precisando disso, eu vou te ajudar. Está precisando daquilo, eu vou te ajudar. Porque você está me honrando, eu vou te honrar. É assim. Espiritualmente falando, é assim que as coisas funcionam. Não vai pelo teu braço. Entra no espiritual para você viver o sal da multiplicação. Aleluia! Aleluia! A gente precisa aprender mais com Jesus. Ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E por fim, lá no verso 14, diz que eles reconheceram, João 6,14, diz que eles reconheceram Jesus como Messias, como profeta. Eu quero dizer para vocês que no início a palavra começa dizendo que eles o seguiam devido aos sinais. Mas no final, eles dizem, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir.
naquele que quer fazer. Não tem como Jesus te abençoar.